gente está aqui com uma das pessoas mais entusiastas, né, da fotobiomodulação no país. Olha que bonito, né? Viu? Viu? Que lindo, né, gente? Tadinha, daqui a pouco ela vai olhar para mim e falar, para com isso, para deixa de ser doida. Já fiquei vermelha. Eu tô vendo, tá, tá bom. Então, Ana Cris, né, ou Pupim, como a gente chama também ela, né, é a coordenadora de cursos de fonoaudiologia da Biolaser Brasil, né? Ela fala que eu sou chefe dela. Mentira, ela é muito mais minha chefe do que eu. Deixa pra lá. Entendeu? Porque ela tá mandando em mim ultimamente, tá, gente? Ela virou meu posto Ipiranga agora. Então, tudo que vocês querem saber, pergunta pra ela, não pergunta mais pra mim. Olha lá, pijama de bichinho. É pijama de Spitz, gente. É pra comemoração dos meus cachorros. Então, assim, a Ana Cris é uma pessoa que ela é muito talentosa, uma pessoa que estuda pra caramba. E hoje a gente vai conversar de algo que é muito diferente, né? Mas tem tudo a ver com a prática fonoaudiológica, né? Então, por isso que eu convidei ela, né, para falar hoje. Primeiro, porque são as lives do Congresso, ela vai estar no primeiro Congresso de Laser e Novas Tecnologias para a equipe multidisciplinar em saúde, porque ela é dessas, ela pode, né? Certo? Então, Ana Cris, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, do teu trabalho, né? E quem é você, né? Então, se apresente para o pessoal, que algumas pessoas não te conhecem. Ah, mas vão conhecer. Então, gente, eu sou a Ana Cristina. Mas vão conhecer. Foi meio... Gente, ela tá tentando seduzir vocês, eu tô com medo. Eu sou a Ana Cristina, chefe da Perla. Quando ela dá curso de fonoaudiologia, é comigo. A agenda dela é minha. Não, mas brincadeira. Eu sou a Ana Cristina, sou formada há 21 anos pela UFRJ, graduada em fonoaudiologia com muita honra. E ao longo da minha vida profissional, eu fiz várias formações, né? Várias pós, aprimoramentos. E estou na saúde mental há 20 anos, né, no município aqui de Macaé. E no momento estou coordenadora do ambulatório de saúde mental da Prefeitura Municipal de Macaé. E a partir daí, a gente vem tendo uma experiência que não está nos livros, né? Como é que a gente desenvolve a fonoaudiologia, nossa praxis fonoaudiológica, dentro de um universo de saúde mental, né? E sábado eu dei um módulo no aprimoramento, e quando eu iniciei a aula, eu perguntei para as alunas, quem de vocês trabalha com saúde mental? Ninguém. Quando eu terminei a aula, eu perguntei novamente, e aí todo mundo se identificou, todo mundo trabalha com saúde mental. A fonoaudiologia precisa usar da saúde mental, né, para estabelecer objetivos terapêuticos. Né? Então, assim, nosso objetivo não é tratar ansiedade e depressão, isso a gente deixa magnanimamente para os nossos colegas psicólogos, que são, assim, feras nisso, né? Mas o nosso trabalho precisa ter um olhar mais ampliado, né, sobre cada indivíduo. A gente não trata uma língua, uma laringe, né? A gente não trata um cérebro, a gente trata alguém que é o amor de alguém, né, que é importante para alguém. Então, quando a gente amplia o nosso olhar, né, a gente tem uma visão holística sobre cada indivíduo, e cada indivíduo é um universo, a gente vai ter oportunidade de traçar um objetivo terapêutico mais fidedigno, né, com aquilo que o paciente espera, né? Então, assim, o que vem junto com uma gagueira, por exemplo? Né? Então, a gente tem lá, em geral, né, a gente tem muita gente com baixa autoestima, com problemas de ansiedade, né, principalmente para falar. E eu gosto sempre de falar, todos os transtornos mentais, do pequenininho ao grandão, passam por transtornos comunicativos, né? E a ciência da comunicação é de quem? É da fonoaudiologia, nós temos a maestria disso. Tá? Então, assim, como a gente se comunica, como a gente comunica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, as nossas ações, isso sim é o nosso campo. Né? Então,
estejamos preparados para isso, né? Ampliemos o nosso olhar para essa visão, que é uma visão que eu gostaria que muitos colegas tivessem, todo mundo, né, de A a Z, seja um audiologista que faz uma audiometria numa cabine, seja alguém que trabalha num hospital, cuidados paliativos, em todas as áreas da fonoaudiologia. A gente discutiu bastante isso no sábado. Todo mundo usa da saúde mental e precisa dela, dessa ferramenta, para atingir os seus objetivos mais firmemente, mais seguramente. Então, a nossa palestra no congresso vai tratar também sobre isso, né? Como é que eu uso a fotobiomodulação ao meu favor, né? Mas principalmente a favor do paciente que procura ajuda. Sim. E como é que funciona essa questão da fotobiomodulação, né, do laser, nessa saúde mental? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Então, assim, a energia, né, dispersada pelo laser no nosso cérebro, e em alguns pontinhos que a gente chama de pontos secundários e terciários, né, que vêm baseados da linha da acupuntura, né, dessa medicina tradicional chinesa, elas fazem um efeito fantástico nos pacientes, né, nos ajudam. Por exemplo, assim, a gente tem um paciente que vem para você porque tem problemas escolares, porque tem um déficit de atenção. Em geral, esses pacientes são bastante agitados, né? Salvaguarda algumas exceções, mas a grande maioria tem essa característica comportamental. Então, quando a gente usa aliado, né, a fotobiomodulação transcraniana, por exemplo, né, a gente consegue que essa criança, naquele momento ali, ela consiga nos dar mais atenção à tarefa que está executando ali, né, até a própria brincadeira. Não é comum, né, que eles nem terminem a brincadeira, que eles já queiram pular de jogos. Então, assim, isso é apenas um dos exemplos, né? Então, assim, eu, né, e a minha equipe da BioLaser, a gente usa o método LBA, né, que foi um método filho de Perla Passos, baseado nos estudos do nosso amor eletromagnético, Michael Humble, né? Então, assim, com base nele, a gente usa para cada paciente, né, um protocolo diferente e personalizado para aquele dia e para aquela necessidade do paciente. Então, a gente tem as afecções neurodegenerativas, a gente vai ter os próprios alterações escolares, né, os transtornos escolares, os problemas de voz, né? Então, assim, quantos pacientes têm alteração vocal por uma questão emocional, por uma questão de estresse, né? Ou uma questão do próprio ambiente de trabalho, que é estressor, né? Então, quando a gente consegue trabalhar alguns pontos que ajudam a tranquilizá-lo, lógico, né? Eu vou conseguir uma melhor coordenação fonorrespiratória, vou conseguir que ele se acalme para respirar, para conversar, para dar pausas, né? E também para beber água. A água é o nosso segundo instrumento de trabalho quando a gente usa o laser, seja em que área for. Sim. Tá certo? Nossa, mas hoje ela tá demais, hein, gente? Então, só para complementar o que a Ana Cris está falando, eu comecei a estudar a fototerapia transcraniana em 2016, 2017, por uma demanda da minha casa, não tinha muito a ver com os pacientes, né? Com algumas questões minhas, pessoais, né? De algo que aconteceu lá na minha infância. Quando eu dou o curso, eu normalmente conto essa história, porque é uma história realmente muito apaixonante, né, para mim, e foi extremamente importante. E então eu comecei a estudar isso, como é que a gente poderia fazer isso com laser, né, a estimulação transcraniana. E a ideia eu fui meio que no empírico no começo, com algumas coisas, eu tinha alguns pacientes que gostavam de ser cobaia, né? Era muito legal isso, muito bacana. E eu fui trabalhando isso e aí surgiu o método, né? Então, assim, e aí o ano passado, por muita insistência, e uma delas foi a Ana Cris, de que eu tivesse um curso sobre o método, né?
E eu fiquei muito reticente, né, tudo, porque, assim, eu acredito que é um método multidisciplinar. Eu fui estudando realmente isso. A Ana Cris, ela estava num dos meus primeiros cursos, né, que foi no Rio, e eu falei levemente sobre isso, e ela já utilizava, Uhum. começou a utilizar. Elas sabiam que eu estava estudando sobre isso, e aí a ideia foi realmente a gente aprofundar o método. E isso acabou trazendo outras coisas para mim, né? Porque uma coisa é eu ver nos meus pacientes a resposta. Outra coisa é vendo nos pacientes dos meus alunos a mesma resposta, às vezes até melhor do que a que eu tinha. Porque eu achava que... Gente, juro para vocês, às vezes eu achava que eu estava ficando meio maluca, né? Falar, gente, possível que eu estou vendo isso, né? E foi muito positivo tudo isso. Eu sou super grata às 12 turmas que a gente teve de LBA, né? Que a gente teve físio, a gente teve psicólogo, a gente teve muitas, né, fonos, a gente teve médico fazendo. Então foi muito legal isso, foi muito positivo, né? Mas dá um pouco de medo, dá um pouco de receio, porque é uma coisa muito nova, né? As pessoas dizem que é charlatanismo, as pessoas dizem que laser queima neurônio, enfim, entre outras coisas que a gente ouve, né? Tem um efeito abalativo também, que é bem legal, que eu queria saber o que é. Enfim, até agora não descobri o que é o abalativo, mas tudo bem. Deve ser porque o laser abala, né? Enfim, né? Então, tem N coisas que acabam acontecendo e que a gente acaba ficando com um pouco de receio de colocar isso para funcionar, né? E a Ana Cris é uma daquelas provas que a coisa realmente funciona. Tanto é que eu acho que acabou sendo um plus para você o método LBA quando você começou a realmente utilizar na saúde mental, né? Uhum. Pelo menos, é o que eu tenho percebido. Então, queria que você contasse um pouco dessa experiência com o método, até para o pessoal entender como é que isso funciona na saúde mental. Então, para além da queixa, essa queixa não vem para a gente, né? Essa queixa de saúde mental em si. Ah, eu tenho andado desanimada, eu estou ansiosa. Quanto a ansiedade, gente, atrapalha os processos terapêuticos, principalmente os ligados à linguagem? Quanto? Né? Então, você tem sintomas sistêmicos, você tem sintomas cardíacos, de pressão arterial. Então, assim, é um universo de coisas que afetam o nosso trabalho enquanto saúde mental. Né? Então, assim, da minha experiência, a minha maior experiência é minha sogra. Né? Ela foi minha cobaia geral e todo mundo que me conhece, que conhece o caso dela, se espanta com o resultado que ela teve. Né? Isso eu E, acompanhei de perto. Essa eu né, acompanhei de então, perto. assim, dosando, né, fazendo a dose mais baixa, mais alta, e como é que isso tem evoluído, né? Aí eu tive coragem de usar em outros pacientes, né? Porque primeiro a gente testa na gente, né? Na nossa casa, né, nos nossos filhos, marido. Assim, a minha primeira experiência foi com meu filho, que é disléxico, né? E passou, muita gente sabe, passou em veterinária com uma nota extremamente alta de redação. Então, assim, não foi o vestibular, né? Foi a nota extremamente alta de redação, né? Uma pessoa que é Uhum, disléxica, a gente sabe o quanto isso é difícil. E ele teve todos os estímulos que eram possíveis e imaginários, né? Em uhum. relação à linguagem dele, né? A parte escrita e tudo mais, né? Que a maior dificuldade dele era essa, né? E também a descalculia melhorou muito. Então, assim, a minha experiência maior foi com ele, né? E depois, assim, com os pacientes e foram acontecendo N coisas, né? E eu tive uma experiência muito forte e, para mim, realmente muito inovadora com a questão do Parkinson, parkinsonianos, Uhum. né? E 3 pacientes de esclerose lateral amiotrófica e 2 de esclerose múltipla. Então, é aquilo. Eu sou a prova viva que o negócio não queima neurônio, entendeu? Então, assim, né, o paciente não ia ter a melhora se queimasse neurônio, né? Então, não tem muito sentido que as pessoas falam. Eu acho que falta muito embasamento teórico e prático Uhum. mesmo
né? Para entender como é que isso funciona cerebralmente. A gente sabe que questões de ansiedade, bipolaridade, transtornos borderline, enfim, o próprio sono, né? Ele muda com o ILIB, mas ele muda mais ainda quando a gente faz a transcraniana, né? Então, é aquilo, a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? O quanto isso não traz, né, de amparo para a família, né? Então, eu vejo que nem recentemente uma das minhas alunas trouxe a questão de um paciente, né, que não dormia à noite, né? Um paciente de espectro autista, que ninguém dormia, né? Porque ele não dorme, ninguém dorme e tal. E a mãe veio maravilhada, porque ele dorme 8, 9 horas. E ela consegue dormir, né? Há quantos anos essa mãe podia não estar dormindo, né? Então, uma coisa que eu quero citar também, que é interessante, é que às vezes as mães veem tanto resultado do filho, isso não fazia em mim também, não. É verdade. É verdade. Né? Porque assim, são alterações, são melhorias tão assim, tão grandes, que a família nem acreditava mais naquilo. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é autista e ele prendeu o dedinho dele na roda da bicicleta, por exemplo. E aí, lógico, ele foi para emergência, né? E a médica não conseguiu nem tocar, né? Por conta da agitação. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa? Leva ele lá no consultório, traz o material que você faz o curativo e vamos ver se ele não vai deixar. Lógico, ele tá comigo, né? Ele me conhece, ele tem um vínculo comigo, mas a gente fez um laser antes, um transcraniano antes dele começar, e ele ficou ali assistindo a mãe fazer o curativo. Assistindo. Então, assim, coisa que a gente não imaginava que ele, né? A mãe, ai meu Deus, tem que fazer isso toda semana. Tem que fazer isso toda semana. Não, então, assim... eu acredito muito que o que a gente tem que pensar o laser não é uma cura, né? Para essas questões, tá? Lógico que tem pacientes que a gente acaba dando alta, mesmo com a fotobiomodulação transcraniana. Mas doenças progressivas, a gente acaba dando o quê? Uma qualidade de vida para esse paciente. Né? Então, eu brinco que a questão da gente falar em cuidado paliativo. Sim. O paciente, quando tem uma doença progressiva, uma doença que não tem cura, ele entra em cuidado paliativo, sim. As pessoas têm que começar a ter um pouco essa visão, né? Do que é um cuidado paliativo. Não é porque o cara tá morrendo, paliou, né? Que a gente ouviu isso muito em UTI. Paliou. Não. O cuidado paliativo, né? Eu particularmente brinco, porque eu tenho uma doença autoimune, então eu tenho cuidado paliativo há 12 anos, gente. Entendeu? E não tenho nenhum problema em falar sobre isso, porque o cuidado paliativo eu tenho que ter qualidade de vida, que foi algo que o laser me trouxe, né? A qualidade de vida. Então é aquilo, a gente não promete curar ninguém, não é isso. Mas a gente dá uma outra perspectiva dessa vida do paciente. E uma coisa bem importante que a gente precisa ter em mente é que nós somos fonoaudiólogos. A ciência da fonoaudiologia, ela vem à frente de qualquer coisa, né? O nosso saber fonoaudiológico, ele vem à frente de qualquer coisa. Mas o laser, né, e outras tecnologias também que a gente vem usando, elas vêm acrescentar, vêm dar um plus na nossa prática terapêutica, né? Até no tempo de atendimento, né? Então, assim, você está com um cantor que tá estressado porque não está conseguindo atingir a nota. Então, assim, como é que você faz lá o ILIB e os pontos lá da laringe, próprios para a questão da voz cantada? E junto com o exercício, sempre com o exercício, o laser sozinho não faz nada, né? A gente sempre coloca, o laser está num segundo patamar do nosso conhecimento, né? Ele é uma ferramenta, assim, fantástica. Mas a nossa prática, ela precisa vir primeiro, senão você despreza toda a anatomia, toda a fisiologia que você estudou, e isso é fundamental na nossa prática com o laser, usando essa ferramenta. Tá? Muitas pessoas falam assim, você tem evidência científica? Aí eu falei, só em Harvard. Só em Harvard. Não, assim... Então, assim, acho que a gente precisa começar a se apropriar disso, sabe? Então, assim, você fez o curso, você senta, você estuda, você tem evidência clínica. Vamos sentar e escrever isso aí, gente. Quanta gente tem evidência clínica?
Não, e Escreve outra, o caso. assim, eu já ouvi isso num curso de laser, eu fiquei, tipo, passada. Quem trabalha com laser, com fotobiomodulação transcraniana no Brasil é charlatão. E não tem evidência clínica aqui no Brasil, porque lá tem os capacetes. Gente, aqui a gente também tem o capacete, tá? Então, assim, quem desenvolveu é um pesquisador de Harvard, chamado Afonso Salgado, que ele também vai estar no Congresso, certo? E ele que começa o pré-congresso falando de fototerapia transcraniana. Então, assim, como é que não tem evidência clínica de alguém que é do Brasil? Né? Existe essa evidência clínica, sim. É uma pessoa que trabalha com isso. Aí eu vim com uma metodologia específica, porque eu fiquei pensando, na época que eu comecei a bolar o método, a gente não tinha como trazer os capacetes, porque eles não tinham a Visa. Então, tem isso também, né? E o custo mesmo, acaba saindo muito caro, o custo. Então, é aquilo. Vamos parar para pensar como é que a gente pode transformar toda essa questão que vem de Harvard, né? De dosimetrias e tudo mais, que são muito próximas, né? Como é que a gente pode tornar isso plausível com os equipamentos que a gente tem no Brasil? Então, a ideia foi essa, porque são equipamentos que já estão na nossa prática clínica, você não precisa comprar um outro equipamento para isso, né? Também tem isso, porque a gente tem que pensar no custo, né? O meu equipamento favorito é um equipamento que foi um dos primeiros que eu comprei, que inglês, né? Enfim, eu não vou citar o nome para não, né, não causar, mas ele é um cluster maravilhoso. Só que eu não vou chegar para um aluno e falar assim, olha, custa 60 mil reais o equipamento. Não dá, né? Então, assim, não é todo mundo que pode comprar isso, certo? Então, a gente também tem que ter essa noção do que pode ou não, o que é viável para esse aluno, né? Então, a ideia da gente usar os equipamentos que a gente já tem e trazer uma dosimetria adequada para o método foi dentro dos estudos do Michael Hamblin, né? Então, é aquilo. E aí a gente vê que tem uso na saúde mental, que tem uso em tantas coisas, né? A gente deixa o nosso paciente mais calmo, mais centrado, melhora o déficit de atenção, melhora a dispraxia, né? Quantas e quantas coisas a gente tem de benefício, né? Então, as pessoas têm que começar a pensar que existem pessoas no Brasil que estudam sobre isso, sim, tá? E que desenvolvem coisas, sim, né? O Brasil tem que começar vamos dizer assim, dar jus, né? Dar nome às pessoas que pesquisam. Não vamos muito longe. O ILIB transdérmico modificado, o ILIB é russo, mas o ILIB transdérmico modificado, ele é brasileiro. Ele foi desenvolvido no INCOR, pela doutora Maria Cristina Chavantes, que também vai estar no Congresso. E o doutor Ricardo Trajano. Então, eu acho assim, sinceramente, esse congresso é uma oportunidade para qualquer pessoa da área de saúde, né? Se entender um pouco mais, mesmo que você não tenha feito curso, mesmo que você. Mas as discussões serão extremamente ricas. Sim. Né? Vai dar uma base para que você desperte em você. Bom, essa atuação aí eu tenho no meu consultório, ou eu gostaria de ter, eu acho bacana. Então, assim, são várias pessoas de várias áreas de conhecimento que estarão juntas produzindo ciência. Né? Para a nossa evolução profissional e para o benefício dos nossos pacientes. Sim. Então, assim... A gente vai ter várias áreas, né, da medicina e a gente vai ter uma parte especial de medicina veterinária também. Porque o que eu percebo é que a medicina veterinária fica meio perdida nesse meio de novas tecnologias. Então, é aquilo. A gente vai ter parte sobre ozônio, a gente vai ter parte sobre radiofrequência, o laser. Então, vai ter veterinária, vai ter enfermagem, vai ter físio, vai ter fono, vai ter médico falando a odontologia, lógico, em peso, porque eles dominam, né, a parte de odonto. Aliás, gente, uma curiosidade. Hoje, o maior número de artigos científicos em fotobiomodulação é do Brasil. E isso a gente deve à doutora Sandra Calil, tá?
que é uma das professoras da Uninove, da biofotônica. Então, assim, a gente tem que parar para pensar o quanto o laser é evoluído no Brasil, sim, ao ponto da gente ter métodos e técnicas próprias da fotobiomodulação transcraniana. E é isso que eu tenho defendido com unhas e dentes, né? Eu acho que, para mim, tem sido de uma importância única, né? Eu vou falar sobre esse tema no Congresso, óbvio, né? Enfim, que é assim, para mim é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida. O pessoal brinca que eu tenho ciúmes da minha família, dos meus cachorros e do meu carro da minha casa. Mentira, eu tenho ciúmes do meu método, né? Morro de ciúmes dele, mas eu deixo todo mundo usar, né? Porque por isso que eu ensino, né? É um curso de habilitação que a gente tem que ter, já está trabalhando com laser, porque realmente é bem complexo, né? A gente trabalha muito essa questão neurológica, né? De fazer aquele brainstorm, literalmente falando, né? Da anatomia e fisiologia, né? No curso. Mas é aquilo, Ana Cris, a gente acredita muito que é algo que vai ampliar a nossa maneira de atendimento, né? Em todas as áreas, fono, físio, né, terapia ocupacional, a parte de nutrição, sim, porque muitos pacientes eles têm essa questão do estresse, da ansiedade, para fazer uma dieta, né? A parte da psicologia mesmo, a gente tem alguns psicólogos já usando o método com ótimos resultados, né? Tirando muitas vezes o paciente do farmacológico, né? Também tem o psiquiatra utilizando. Então, assim, eu acho que é muito, muito bom, né? E aí, quando a Cris traz algo da saúde mental, me deixa mais feliz ainda, porque o método, ele tem uma complexidade que realmente abraça todas as áreas da saúde, né? Então, isso me deixa muito feliz. E a gente está desenvolvendo o método para pets agora, né? Principalmente cachorros e gatos que são mais agitados e tal. Então, a gente está começando a estudar isso também, né? Então, isso é muito interessante, porque é aquilo, é uma evolução, né? A evolução do laser, né? Então, por que ficar na mesmice, né? Você está cansado das suas práticas clínicas? Então, se está cansado da prática clínica, vem com a gente para o congresso, né? Conhecer um pouco, né? O congresso vai ser online, tá? Vão ter 30 dias de acesso, certo? Então, e aí dá para se matricular, né, pelo www.biolaser, não, desculpa, www.congressolaser.com.br. Que doida! Não, mas tem o link da Biolaser Brasil também, viu, gente? Então tem o link lá, enfim. E a gente vai falar sobre isso, né? A Cris vai falar sobre saúde mental, vai falar sobre um pouco do método LBA, né? Eu também vou falar única e exclusivamente o método LBA. Só vou falar uma única vez no congresso que eu própria bolei, porque, né, a gente tem que ficar nos bastidores, né? Não tem jeito, né? E, gente, a gente tá preparando muitas coisas legais, né? Sim. Eu acho assim que eu só consegui essa dominância, né? De ter segurança de usar isso na saúde mental, porque eu tenho uma equipe fenomenal, né? Que a gente troca pra caramba, então, e a gente, de vez em quando, durante essa pandemia, né? Os profissionais de saúde mental, eles foram extremamente utilizados, né? Requisitados, porque a gente nunca deu tanto valor à saúde mental quanto agora, depois desse isolamento social. Né? Eu acho que Então, não assim, teve uma pessoa que não deu uma surtada, porque é aquilo, não, gente, vamos parar para pensar. A gente ficou preso dentro da própria casa, né? A gente sem saber, sem entender quando, em que momento isso ia terminar, perdendo pessoas, familiares, amigos, conhecidos, né? Muitas vezes de forma e sem uma extremamente perspectiva trágica. para finalizar, né? Então, assim, a gente não sabia. Tanto é que a nossa ideia, a princípio, era fazer o congresso presencialmente. E como veio o avanço da Omicron, a gente acabou achando por bem fazer ele online e só no ano que vem a gente vai ter o presencial. Infelizmente, foi uma escolha muito difícil, mas é aquilo, é o que a gente tinha, né? Eu não queria levar mais ninguém para o caixão, né? Sabe aquela coisa? Então, assim, eu achei por bem, não vamos fazer presencial nesse momento, vamos esperar para o ano que vem.
né? Então, ano que vem a gente vai ter presencial, sim, dia 1 e 2 de abril, aqui no Sheraton Santos, né? São Paulo, né? E tá todo mundo convidado já para o ano que vem. Mas esse ano já tem um super congresso. São 4 salas simultaneamente funcionando, tá? Então você pode escolher qual sala que você vai querer estar, né? Enfim, então vai ser um congresso bem bacana. Na minha, hein, gente? Na minha ótica. Você para de ser doida. Então, assim, eu acho que é um congresso que é imperdível, tá, pessoal? E venham estudar com a gente, né? A BioLaser tem vários cursos, enfim, então a gente está lá sempre com o site, né? Qualquer coisa, é só chamar a nossa assessoria também, certo? E eu tenho que agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? Então, vamos agradecer a DMC ABC, né? O Wagner Dental. Obrigada aí, pessoal, pelo apoio, pelo carinho nesse evento, né? A própria DMC, a MMO, certo? A FACOP, né? A Faculdade do Centro-Oeste Paulista, né? E, assim, pessoal, agradecer toda a equipe BioLaser, né? Que a BioLaser agora tem vários braços, então tem o BioLaser Nurse, tem o BioLaser Odonto, tem o BioLaser Fono, tem o BioLaser Vet. Então a gente tem muita novidade acontecendo já para esse ano, né? E por isso que agora tem os coordenadores de área, porque senão eu ia ficar doidinho, certo? Então, pessoal, tá todo mundo super convidado. Se inscreve lá, www.congressolaser.com.br, tá? E a gente aguarda vocês. Tá bom, pessoal? Ana Cris, obrigada aí pela participação, tá? E tamo juntos sempre. Tudo de bom, gente. Espero vocês lá no congresso para a gente ampliar o nosso conhecimento, trocar, porque o importante é isso, a gente construir conhecimento para a nossa vida profissional, para a gente, né, tá sempre se atualizando. Tá bom? Obrigada aí Tá pela bom. presença de todos. Ó, Tá? você trouxe um fã-clube, hein? Eu tô com medo. Minha filha, minha senhora, você está pensando o quê, minha senhora? Me respeita, eu sou coordenadora dessa bagaça aqui, rapaz. Tá? Até a Helena entrou, hein, pra te ver. Aí, ó, aos meus amigos que me ajudam, né? Trocam comigo e fazem de mim uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Tá? E obrigada a você também, Perla, por ter tanta disposição para nos ensinar e transformar meras fonoaudiólogas em grandes profissionais. Não, é aquilo, é aquela história, né? A gente, eu acho que é o meu conceito de vida, né? Fazer de vocês a melhor versão de vocês. Sempre. Se eu E posso seja ser a minha melhor gentil com o versão, corpo por do que não você, não é paciente. verdade? Não Seja é? gentil com o corpo do paciente. Exatamente, seja Conceito e gentil com mantra o para sempre. paciente, verdade. Pessoal, Gente, obrigada. beijo. Tudo de Tchau. bom. Espero Tchau. vocês no congresso, hein? Tchau.